Então, nesse momento, a oportunidade, né, de mostrar a força organizada da população contra o golpe é o ato de 1º de maio, ou seja, terça-feira que vem, em Curitiba. Nós já recebemos aí a notícia de que há atos de 1º de maio em tudo quanto é lugar do país. De repente, é o ano com o maior número de atos de 1º de maio. Tá? Normalmente, vem o 1º de maio, aí você vai, sei lá, em Sergipe, tem 4 pessoas na praça no ato de 1º de maio. Esse ato de 1º de maio tem anúncio de ato de 1º de maio em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque todo um setor do PT e até da CUT acha que o ato é um risco. Eu vi uma matéria de uma pessoa, né, que expressa bem o que vai pela cabeça de muita gente, fala assim: imaginemos que o ato de Curitiba, a polícia infiltra gente no meio do ato e sai um quebra-quebra e tal, isso daí dê margem para um golpe militar. Vamos explicar uma coisa sobre golpes militares. Se os militares quiserem dar o golpe, eles fabricam o seu pretexto. A fabricação de pretextos é uma arte da direita, milenar, né? Ou até, sei lá, é possível que até na época das cavernas já tivesse o cidadão que inventa o pretexto para dar uma paulada na cabeça do vizinho, né? Sei lá eu. Para os norte-americanos são gênios da fabricação de pretextos para entrar em guerra. Se a gente pegar todas as guerras que os norte-americanos participaram, em todas elas, eles mesmos criaram o pretexto para poder entrar na guerra. Todas. A guerra onde eles foram para tomar de assalto as colônias espanholas na América Latina, eles acusaram a Espanha de ter torpedeado um navio norte-americano, o Maine, né, no porto de Havana, em Cuba. Bom, depois que passou, eles já tinham tomado as Filipinas, Cuba e tal, todas as colônias espanholas, descobriu-se que não houve nenhum tipo de ataque contra o navio. Alegaram que pegou fogo numa caldeira. Bom, para quem não gosta de fazer o papel de tonto, a gente sabe que foi o próprio governo norte-americano que botou fogo no navio para acusar os espanhóis, para poder declarar guerra contra os espanhóis. Foi assim na Primeira Guerra Mundial, foi assim na Segunda Guerra Mundial, foi assim na Guerra do Iraque e contra o Afeganistão, foi assim, mais recentemente, na guerra contra a Iugoslávia. Quer dizer, eles sempre têm um pretexto. E quando a gente vai ver, eles mesmos fabricam pretexto. Então, você ficar com medo de lutar contra a ditadura que está se instalando no país, porque você vai dar o pretexto, não se preocupe com isso. O pretexto todo mundo arruma, né? Vamos só contar uma anedota histórica aqui conhecida, que é a seguinte. Em 1937, estava lá o general Olímpio Mourão datilografando, né? Ele na época, não sei se ele era general, era coronel. Ele estava datilografando e aí apareceu o general Góes, né? E aí o general falou: o que você está datilografando aí? Então ele falou, o general Mourão era integralista, fascista. Ele falou: o partido me pediu para redigir o esboço de um plano hipotético em que os comunistas e os judeus tentam tomar o poder, né? E como é que a gente repeliria esse negócio? É o Góes, que era muito mais esperto do que o Mourão, né? Mourão, inclusive, a própria filha dele falou que ele era um verdadeiro imbecil. Pegou o texto, leu e falou: nossa, mas você sabe que isso aqui é uma ótima? Daí nasceu o famoso Plano Cohen, que deu lugar ao golpe de Estado do Estado Novo de Getúlio Vargas. Essa é a história do Brasil, pode pegar aí, tem vários livros que contam essa história, não é um segredo militar. Não é que você precisa invadir o arquivo
da CIA para descobrir isso daí. É uma coisa que poderia ser ensinada na escola, no curso secundário. Bom, por aí vocês veem o valor que tem essa tentativa de impedir o pretexto, né? Esse caso do Brasil é super desmoralizante. Sob a ameaça do plano Cohen, que era um Cohen, nome judeu, né? Judeus e comunistas unidos iam tomar o poder no Brasil, papapá. Isso depois que o Prestes tinha tentado uma insurreição em 1935, 2 anos antes, e que a maior parte dos membros do Partido Comunista e da esquerda em geral estava tudo na cadeia. Então, quer dizer, o pretexto era para lá de fajuto, de inverossímil, de inaceitável. Ainda mais judeu. Bom, judeu e comunista até podia ser, porque naquele momento os comunistas e socialistas tinham muitos judeus, né? A esquerda judaica, antes da fundação do Estado de Israel, era muito forte, né, em vários países. Mas então, quer dizer, não é bobagem isso daí. Tem que ir para Curitiba, tem que enfrentar a direita, tem que fazer um ato colossal, gigantesco, mostrar a força do movimento popular de luta contra o golpe. O ato público vai resolver? Não, mas o ato público, feito dessa maneira, começa a se enfrentar com a direita. À medida que cresce o movimento, ele vai também se tornando cada vez mais radical, cada vez mais combativo. Porque uma coisa é você ir lá em 10, enfrentar todo um governo. Outra coisa é você estar numa multidão de 50 mil pessoas, isso daí cria um sentimento de confiança de que a luta pode sair vitoriosa. Daí a importância dessa mobilização, né? Nós temos chamado a atenção para o fato de que é preciso uma mobilização revolucionária, quer dizer, não uma mobilização propagandista, não uma mobilização de marketing, mas um verdadeiro enfrentamento de forças. É preciso insistir nisso para que a mobilização consiga se desenvolver. Não vai se desenvolver de uma vez só, a gente tem que ter uma certa paciência. Pode ser que acontecimentos como o de ontem, por exemplo, que é muito chocante, digamos assim, acabem provocando uma reação mais rápida, pode ser. Mas a gente deveria contar com um trabalho de organização e mobilização sistemático até que se erga um movimento capaz de enfrentar o golpe de fato, né? É preciso colocar como perspectiva a realização de uma greve geral contra o golpe, pela liberdade do Lula, contra o golpe, quer dizer, contra a destituição do presidente que foi eleito, da presidenta Dilma Rousseff, contra as medidas que os golpistas tomaram, etc. Acreditar, né, que um Ciro Gomes, que já foi da Arena, já foi do PSDB, já foi do PPS, que era sucursal do PSDB e tudo mais, ele vai se eleger presidente e vai revogar todas as medidas do golpe, é mais fácil acreditar em Papai Noel, né? Até porque, vamos supor que ele se elegesse aí, num golpe de sorte, que é uma coisa muito improvável, e o Congresso? Quem vai dar sustentação a um governo totalmente oposto ao golpe? Ainda mais o Ciro Gomes. Porque o Lula tem amplo apoio popular. O Ciro Gomes não é ninguém, não é nada. O apoio dele é produto de uma campanha, de uma máquina publicitária que ele criou aí. Então, esse é o único caminho.